O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie convidam você a participar do programa Portal Educativo. Olá, gente boa, aqui da TV Ondas Play, de Maricá para o Mundo. Estamos iniciando mais um programa Portal Educativo. Gente, lembrando aqui para todos vocês, espectadores, que a gente iniciou há 2 semanas atrás uma série de entrevistas chamada Histórias Incríveis, onde a gente traz personalidades aqui para o estúdio, pessoas que fizeram história aqui em Maricá e região e que deixaram algum legado ou constroem permanentemente um legado frente à construção social, né, frente à formação de uma sociedade melhor, mais justa, mais inclusiva. E hoje a gente está trazendo uma convidada super especial, com certeza conhecida de vocês, também aqui de Maricá, que é a médica pediatra doutora Daniela Rangel. Está aqui com a gente e ela vai contar toda a sua história pessoal, profissional e o que faz dessa história efetivamente uma história incrível. Daniela, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui da TV Ondas Play. E vamos contar essa história hoje aí para o público, né? Quero que você comece se apresentando, falando um pouquinho de você, desde antes da sua formação, da sua infância. Sua família é uma família muito tradicional aqui na região. Então, conta um pouquinho dessa história para o nosso público aqui da TV Ondas Play. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. Fico feliz, Alan, pelo seu convite. É muito prazeroso estar aqui, poder contar uma história, né? São 27 anos como pediatra. Enfim, então vamos lá. Começando pela minha infância, né? Eu sou de uma família de Maricá, conhecida. Nasceu aqui? Nasci em Niterói, morei em Maricá até os 5 anos. Aí, com o intuito de uma boa escola, enfim, o meu pai resolveu mudar para Niterói, fomos morar em Niterói. Minha formação escolar foi toda no Instituto Abel, né? Lá eu entrei, naquela época existia uma prova, com 6 anos eu fiz essa prova, entrei lá, estudei até o 3º ano, hoje 3º ano do ensino médio, né? Sim. E, na verdade, eu não tinha pretensão de ser médica. Diferente da maioria dos médicos. Olha aí, começaram as revelações. Não fazia parte do meu objetivo ser médica em momento nenhum. Na verdade, o meu sonho era ser jornalista, ter um programa de entrevista, tipo, Pronto, minha época, vamos trocar aqui. É verdade. Era como o programa TV Mulher, da Marília Gabriela, que eu amava. Mas, enfim, meu pai não queria que eu fizesse jornalismo, porque era governo militar, era muita repressão, muito jornalista morrendo, e que ele investiu num colégio bom para o estudo, enfim. Falei, então tá bom, você não quer que eu seja jornalista, eu vou fazer vestibular para medicina, não vou passar e tá tudo certo, eu vou ter um ano pela frente para enrolar ele para conseguir fazer. Só que aí eu passei com 17 anos, né? Aí, na verdade, naquela época era 6 Gran Rio. Eu passei para Valença, morei 2 anos em Valença, foi uma grande experiência de vida, que aos 17 anos fui morar sozinha, numa cidade onde não tinha ninguém conhecido, e assim, valeu muito a pena. E depois de 2 anos em Valença, eu fui fazer prova para Souza Marques, que já que eu queria fazer medicina, eu queria fazer numa medicina boa. Aí, na época, eu fiz prova para Souza Marques, passei, e caí na turma que era original de quem passou na Souza Marques. E lá eu fiz e me formei em 95.
tem alguns aninhos aí. Enfim, e assim, quando eu já estava no 4º ano, tinha que ter a opção onde seria o internato. Eu sempre gostei muito de desafio, isso é fato. A minha vida escolar inteira, que no Abel tinha que ganhar canetinha de ouro, quem tirava nota boa, enfim, eu sempre gostei desses desafios. E aí o maior desafio era quem conseguia para pediatria no Hospital Jesus em Vila Isabel. Eu falei, então eu vou fazer pediatria. E aí eu fiz para o Hospital Jesus e passei e fui ser pediatra. E assim, hoje eu entendo, Alan, que é uma missão de vida, porque assim, sou muito feliz como pediatra, amo o que eu faço, então assim, eu entendo que eu tinha que ser pediatra. Bem, aquela frase que muitos dizem, de médico louco, todos temos um pouco. Faz sentido? Muito sentido, muito sentido. Isso é fato. E assim, eu vivi isso, né? Eu peguei uma época de um Maricá pequeno, onde a gente dava plantão sem recurso nenhum. Não existia SAMU, não existia nada disso. Você começou a clínica aqui em que ano? Eu me formei em 95, né? Em 96 eu já comecei. Foi só o tempo de sair o CRM, né? Mas eu já fui acadêmica aqui em Maricá. E aí já começa de médico e louco, temos um pouco. Eu queria fazer pediatria, mas eu já era acadêmica, tanto de pediatria num dia da semana, como no outro dia da clínica médica. Entendeu? E aí aquelas coisas de loucura, né? Que entra com o paciente na ambulância, indo batendo de porta em porta. Então, assim, eu já vivi várias situações inusitadas com paciente, de ambulância quebrar e você ter que tirar o paciente com a maca, deixar na estrada, esperar vir outra ambulância para poder socorrer. Hoje a gente vive uma realidade completamente diferente. Mas em 95, o Hospital Municipal Conde Modesto Léo não tinha nem a parte nova. Não existia, assim, uma situação inusitada que parece surreal, mas acontecia. O bebê nascia, a gente não tinha respirador. A gente ficava ambuzando o bebê até Niterói para transferir. Aí não tinha berço aquecido, não tinha incubadora. Quantas e quantas vezes a gente botava papel alumínio com cobertor para aquecer o bebê e transferia. E graças a Deus, assim, salvamos muitas vidas, entendeu? Dando certo, né? Acho que Deus sempre teve presente ali. Exatamente. Hoje isso não existe mais aqui, graças a Deus. Mas foi uma realidade que eu vivia. A medicina, eu vejo que é um desafio não só profissional, porque é uma profissão que você sabe disso, você precisa estudar a vida inteira, né? Vocês estão sempre indo a congressos, fazendo cursos, porque a atualização é necessária, né? Por todos os aspectos tecnológicos, mas também conceituais, né? De procedimentos, métodos e tudo mais. Mas, além de ser um desafio profissional, a medicina também é um desafio pessoal, né? Freud, que inclusive era médico na especialidade de psicologia e neuropsiquiatria, Freud falava que para você ser médico, a mente tinha que desenvolver um pouco mais os seus instintos sádicos. Porque para você conseguir, por exemplo, fazer uma incisão, operar um sujeito, fazer uma amputação, né, você tem que ter um pouco mais de frieza no momento da intervenção. A pediatria, eu acho que ela traz um desafio ainda muito maior, porque você não consegue fazer esse recorte como um ortopedista que olha talvez mais para o fêmur, né? Uma coisa um pouco mais mecânica, ou um cirurgião que está tudo tapado ali, ele vai ver exclusivamente aquela parte de atuação. Mas a pediatria não, você lida com esses sujeitos pequenos, né, em desenvolvimento, frágeis, e que transpiram toda a sua expressão emocional o tempo todo.
Então, acredito eu que o desafio seja maior. Como é que você vê isso, esse desafio de lidar com a vida, com a morte, com a doença e com esses serizinhos que tanto nos tocam, né, emocionalmente? Alan, realmente é um desafio maior a pediatria, né? Primeiro porque a criança, na sua maioria, são bebês, não falam, só choram. Então, até para ser feito o diagnóstico, eu falo que a gente acaba como um pouco de investigador. Porque eu sempre falo que é mais ou menos isso. A gente escuta o que os pais falam, observa os sinais que a criança está dando que possa sugestionar alguma coisa e vai examinar. Hoje é bem verdade que facilitou e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caminhando para uma medicina de exames. Sim. Eu fui de uma outra época, então, assim, eu aprendi uma coisa chamada anamnese, onde você pergunta tudo que possa te levar a algum diagnóstico e o exame físico. Porque na época que eu me formei, não tinha ressonância, tomografia era só Rio e São Paulo, entendeu? Então, a gente tinha que examinar o paciente e ouvir a história. E com o bebê é um desafio maior. Agora, quanto a essa questão, né, que você estava falando do Freud, realmente, na hora que chega a emergência em si, que você precisa agir, chega a ser engraçado. Esse lado pessoal, isso tudo apaga. A gente age com a função de resolver o problema. A cabeça dá 1000 voltas e você pensa em tudo e, na verdade, a gente sofre quando acaba. Entendeu? Não só com a morte da criança, mas mesmo com a vida. Depois que passa toda aquela situação emergencial, que estabilizou, que está bem, é o primeiro sofrimento, que aí você começa a parar a pensar no que aquela criança está sofrendo. E aí vem a segunda parte, que a pediatria também tem, que é complicado, é lidar com os pais, porque está na nossa responsabilidade o bem mais precioso deles. Sim. Então, a gente ainda tem que lidar com essa parte do desespero. E, assim, eu aprendi que o desespero dos pais faz parte. Eles entregam a gente o bem mais precioso que eles têm. Então, assim, eu aprendi com esses anos assim, a respeitar o desespero de uma mãe, às vezes por uma coisa simples, mas porque ela quer ser a melhor. Ela quer ser a melhor mãe para aquele filho e ela entra em desespero quando ela não consegue solucionar o problema. Então, assim, é um desafio muito grande, no entanto que hoje a gente tem uma demanda muito pequena de pediatra. Se você for numa universidade de medicina, a maioria não quer fazer pediatria, porque requer uma paciência, muita sabedoria e muita calma, porque os pais já vêm no desespero. Então, assim, é uma coisa que eu trabalho muito em mim todos os dias. Eu tenho que passar segurança para aqueles pais. Não, e a dedicação, né? Ali ao caso, né? Você falou a questão do exame, né? Isso é uma crítica até que eu faço filosoficamente a medicina contemporânea, né? Você falou, está se tornando uma medicina de exames, né? Infelizmente. E eu diria até mais, está se tornando uma medicina muito tecnológica, né? Então, exatamente, muitas das vezes, o atendimento clínico ao paciente, ele se tornou algo de uma rapidez muito grande, não se colhe esse histórico da patologia pregressa, o histórico de saúde do sujeito, que, né, essa anamnese mais completa, e principalmente, que é uma queixa, inclusive nós, né, na área da psicologia, que é uma área mais subjetiva, e a gente tem que ter um tempo maior, um olho no olho, e os pacientes falam muito disso também, né? Essa ausência do olho no olho, a ausência do toque. Porque o exame, ele necessita desse contato, né? Às vezes para você sentir o paciente, mas também para o paciente te sentir.
é quando ele sente ali a sua humanidade enquanto profissional, né? É quando ele se sente afagado, acolhido, entendido, compreendido. E na pediatria, então, doutora, eu entendo que isso seja mais premente ainda, né? É verdade. Porque até pelo fato de serem seres em desenvolvimento, porque também há uma mudança muito dinâmica desses sujeitos, né? De tudo, de peso, de altura, de parte celular, orgânica, desenvolvimento hormonal. em si. Sim. Entendeu? E é angustiante, porque todo pai e mãe quer ter a certeza de que o filho está bem. Então, assim, uma característica minha, enquanto pediatra, Alan, quem são meus pacientes sabem disso, eu não atendo com pressa. Eu não tenho pressa. Se é um bebê recém-nascido, eu procuro dar uma atenção maior ainda, que eu foquei muito nessa questão da maternidade, de como a mulher ela fica desamparada, porque quando nasce o bebê, toda a atenção é voltada para o bebê e a mãe fica de lado. E elas sempre, todas, na sua maioria, elas chegam na primeira consulta se sentindo culpadas, incapazes, que Deus deu um filho e elas não estão sabendo cuidar. Então, assim, é uma coisa que eu optei em fazer. É o meu papel. Nessas primeiras consultas, eu faço questão de trabalhar essa parte com a mãe, de mostrar para elas o quanto elas estão sendo perfeitas no que elas estão fazendo, que elas estão tentando dar o melhor delas e que em algum momento pode não dar certo, mas isso também está legal, porque ninguém nasce acertando tudo. A vida da gente é feita de acertos e de erros. E que errar não é nenhum problema. Entendeu? E tem as questões também de autoestima, né? Diante disso que você falou. Eu também vejo muito, assim, às vezes a gestante ou a puérpera, né? Assim, se sentindo realmente com a autoestima baixa, não se sentindo bonita, não se sentindo desejada, relegada a segundo plano, né? Incapaz de dar conta daquilo ou de proceder da forma correta com seus filhos, né? E aí, o que é possível fazer, por exemplo, numa situação dessa? Então, a primeira coisa que eu acho que é o primordial é você dar oportunidade a essa mãe dela falar, dela expressar o que ela está sentindo. Então, assim, é até engraçado que todas elas sempre repetem a mesma coisa. Quando eu começo a falar, mãe, você está sendo perfeita, você é a melhor mãe que seu filho podia ter. E é verdade, não é mentira. Eu não falo para agradar. Sim. Eu falo porque é real. Eu tive 2 filhos e sei o quanto é difícil, entendeu? É uma cobrança muito grande em cima da mãe. E aí elas todas, sem exceção, começam a chorar. E no final elas saem aliviadas, porque assim, enfim, alguém entendeu o que ela está sentindo. E eu procuro sempre, Alan, incentivá-las a ter um tempo para fazer a unha, para fazer o cabelo, não progressiva, porque isso aí eu dou uma seguradinha, confesso, entendeu? Mas assim, incentivo para que elas se arrumem para a próxima consulta, que venham maquiadas, que elas consigam... eu tento ajudá-las a criar uma rotina para que elas consigam ser mulher, mesmo sendo mães de recém-nascido. E você vê a responsabilidade do lugar, né, ocupado pelo médico, em especial pelo pediatra, em situações como essa, né? Freud, né, falou também sobre o lugar de suposto saber do psicanalista, né? Nós que estamos ali na função de escuta e tal, e às vezes o paciente chega e ele realmente, quantas vezes, né, eu escutei em consultório assim, olha, doutor, estou entregando a minha vida para você, em suas mãos. Né? Essa confiança, esse lugar de confiança que ele chamou de um lugar de suposto saber. Suposto porque no real nós não sabemos de tudo, a gente não dá conta de tudo, temos também nossas falhas, nossos limites, mas há essa entrega, essa confiança. E eu fico pensando isso, né, como você falou, os pais, né, em especial as mães que levam essas crianças, e elas colocam
o médico, né, a fala do médico, né, o direcionamento, as orientações, num lugar realmente muito absoluto, né? Isso confere, Daniela, uma responsabilidade, né, muito grande. Né? Muito grande. E eles criam um vínculo, entendeu? Isso é real. E eu, além de dar essa atenção no consultório, eu procuro dar um suporte muito grande por telefone. Tá? Eu sei que muito médico hoje não faz isso, é meio louco, mas assim, eu faço. Porque, na verdade, eu ajo com meus pacientes como se fosse comigo. Sim. Então, assim, eu ajo com essa mãe como se fosse eu que tivesse com um filho pequeno, que não soubesse nada. Porque, muitas das vezes, elas só querem a confirmação de que o que elas estão fazendo está certo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que precisa ter uma abertura maior para as mães poderem falar, elas precisam ser ouvidas. Então, aquele momento da consulta ali, eu aproveito muito para isso. Porque o bebezinho, de modo geral, ele sempre está bem, entendeu? A mãe é que está desesperada, angustiada, insegura, entendeu? E aí eu procuro aproveitar esse momento para ajudá-las nesse processo. E é tão engraçado assim que eu sempre falo para elas assim: o primeiro mês é um inferno astral. O segundo mês você descobre que tem uma luz no fim do túnel. E no terceiro mês você acha essa luz. Se tem alguma mãe me assistindo, ela vai entender isso. E é real, porque no terceiro mês o bebezinho já se ambientou, ele já sabe que não está mais no útero da mãe, ele já ri, ele já interage, aí sim, aí ela vai curtir essa maternidade. Então, esse suporte nos 3 primeiros meses eu acho muito importante. Muito bom. Olha, gente, além de conhecer a história da doutora Daniela, ainda estamos ganhando aqui uma aula de pediatria, né? Mas, doutora, puxando realmente um pouquinho para a sua história, né? Quem te conhece sabe, você tem consultório aqui há 20... Vou fazer 27 anos 27 anos de clínica, né? O quanto deve ser interessante esse trabalho, porque ele é um trabalho que vai atravessando gerações, né? Isso. Então, hoje você deve atender filhos de pessoas que você já atendeu há anos atrás. Como é que é esse trabalho, essa coisa que vai deixando realmente um lastro na história das pessoas? É exatamente isso. É um rastro na história das pessoas. Então, hoje, o meu consultório em si é das famílias. Então, eu comecei atendendo aquele bebê. Hoje eu atendo o filho, aquele bebê que cresceu, se formou, casou, construiu uma família, teve um filho e traz o filho para mim. E todo o entorno. Então, eu atendo assim, famílias que todos os primos foram meus pacientes e os seus filhos, e assim vai. E isso realmente, Ala, é maravilhoso. Entendeu? E o que acontece? Eu me formei muito nova, com 23 anos. Então, eu sempre trabalhei em Maricá. E em Maricá eu trabalhei alguns longos anos na emergência, né, do hospital. E trabalhei nos postos de saúde. E aí, o que acontece? Eu trabalhei em muito posto de saúde em Maricá. Então, tipo assim, já trabalhei Espraiado, São José, o posto que tinha no Caju, Inoã, enfim, vários. E aí, você acaba... É aquela história, você deixou sua marca ali... a pessoa vai atrás de você, entendeu? Sim. E isso é maravilhoso. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma paciente do meu consultório que ela tem 21 anos. Que ela vai ao meu consultório com 21 anos. Então, assim, se ela for ginecologista, ela vai me ligar. Depois vai confirmar com a doutora. Exatamente isso, entendeu? Ela está quase se formando como advogada e a confiança existe. E isso que eu acho o melhor, entendeu? As famílias confiam e querem perpetuar isso, entendeu? Então, assim, eu tenho colegas de trabalho que foram meus pacientes. O dentista que trabalha lá no consultório comigo, ele já foi meu paciente,
entendeu? Então, em vários locais acontece isso. E é muito prazeroso, porque você viu aquela criança que virou um adulto, que se formou, construiu uma família, teve filho, e hoje o filho também vem comigo. E aí você é muito gostoso, porque os avós revivem aquilo, então na consulta é sempre assim, lembra, doutora, quando ele era assim, entendeu? E eu acho que, Alan, isso é o que mais me deixa feliz nessa história. Porque, assim, eu construí uma história em Maricá. Eu sei disso. E, gente, essa história, ela vai para além do consultório, né? A Daniela já foi coordenadora de várias áreas, já foi diretora de hospital, já foi subsecretária e já foi secretária de saúde. Inclusive, quero contar aqui, vou revelar para vocês uma história. Quando eu me formei, em 2003, né, antigamente não tinha a carteirinha de psicologia, né, o CRP, não era cartão, ainda era aquela carteira que era uma impressão toda trabalhada e tal. E eu precisava do CRP para ser contratado como profissional. A minha chefe aqui falou, olha, eu quero te contratar como profissional. Eu já era contratado como acadêmico. E eu falei, olha, verdade, doutor, eu tenho documento lá, É verdade. E aí eu falei, olha, doutora, eu acredito que essa carteirinha ela vai sair só daqui a 3, 4 meses. Mas a gente estava organizando o atendimento da psicologia hospitalar, psicologia ambulatorial, existia, né? Saúde mental, que não existia. Ela falou, não, eu preciso de você contratada agora, para o mês que vem. Eu falei, mas como é que eu vou fazer? Ela falou, vamos fazer o seguinte, vou fazer um ofício lá para o Conselho Regional, você vai com o ofício na mão e pede urgência. Exatamente. Pois assim ela fez um ofício, eu tenho isso, né, lá em casa, guardado no meu portfólio pessoal, e foi expedida uma carteira provisória para que eu pudesse ser contratado, depois saiu a impressão definitiva. Então, assim, essa construção, né, essa preocupação, não só com a intervenção junto a pessoas, a famílias, mas você também teve uma construção histórica no município de Maricá, muito importante, na construção de políticas públicas. Né? Foi muito marcante a sua atuação nesses cargos que você ocupou, pela sua sensibilidade, pela sua assertividade, né? Pela a sua capacidade de trabalho coletivo. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência na gestão pública, Daniela. Então, realmente eu nem me lembrava dessa história. Eu guardei para contar aqui no ar. Essa é a Daniela. Eu sou exatamente assim, entendeu? Eu gosto de que as coisas sejam corretas, eu jamais iria te contratar sem o registro. Sim. E aí eu tenho que dar um jeito de fazer alguma coisa para que aquilo aconteça. Então, se eu precisasse mandar uma carta para o presidente da República, eu iria mandar. Essa é a Daniela. Como que eu vou te dizer, Alan? Eu sou uma pessoa muito resolutiva. Eu não nasci para só ficar sentada em mesa, entendeu? Então, assim, eu comecei no atendimento, né, nas unidades de saúde e sempre sendo muito procurada. Aí foi para programas de saúde da criança, voltados para a criança. Até esse meu trabalho no SUS, acabei sendo chamada até por igrejas para vários outros projetos, como eu já tive na LBV, por exemplo, por conta do meu trabalho, porque é o verdadeiro trabalho de boca a boca, né? Uhum. Assim, diretora do hospital foi meio que no susto, eu meio que fui obrigada, e foi assim um período muito difícil, sim, né? Sim. Enfim, foi em 2004, eu acho, uma falta de tudo, e assim, eu sendo a Daniela que eu sou. Então, quando eu entrei naquele hospital, que os pacientes, eu nunca mais vou me esquecer disso, não tinha fralda descartável, não tinha lençol para maca. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E na época o secretário era meu amigo, o doutor Lagoeiro, que também é maluco igual a mim. Então eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Aí teve um arraiá de Maricá,
Nunca também vou me esquecer disso. Pedimos doações, fizemos um bingo, todo o dinheiro arrecadado do bingo, eu fui para caçula, comprei tecido para as costureiras do hospital e faz-se chá para ganhar fralda descartável para paciente do hospital, entendeu? Então, assim, eu confesso que foi um período muito difícil, mas eu também me sinto feliz por duas coisas. Primeiro, porque, assim, muita coisa que eu tinha vontade que acontecesse no Conde, aconteceu. A parte de psicologia é uma coisa que nunca teve a importância, não existia, bem dizer, e que eu acho de suma importância para o paciente. Então, eu acho que esse meu lado, Daniela, de estar preocupado com o emocional do paciente, foi o que me favoreceu muito para conseguir realizar algumas coisas. Então, assim, cursos de Mãe Canguru, Hospital Amigo da Criança, tudo de melhoria que a gente conseguiu naquela época, me deixou muito feliz. Mas é difícil. A gestão pública na área de saúde é um desafio? Muito, muito, muito grande. Sempre será um desafio, Alan. Você acha que melhorou, piorou? Bom, de uma forma geral, SUS. SUS, eu acho que piorou no sentido de que a gente tem muito mais usuário do que tinha antes. Então, com todas as crises que aconteceram, vou dar um exemplo próximo. O Comperj fechou. Várias pessoas deixaram de ter plano de saúde, porque todos que trabalhavam tinham, e todos passaram a ser usuários do SUS. Então, Maricá, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói ficou com o SUS sobrecarregado. E cada vez mais vai sobrecarregando, porque a pessoa não tem poder aquisitivo, não tem plano de saúde, ela vai depender do SUS. Então, assim, precisam ser revistas muita coisa por conta do SUS. Hoje eu não posso falar muito por Maricá, porque eu não trabalho no SUS de Maricá, né, enquanto pediatra. O que eu sei é pelos outros, mas, assim, ainda demanda muita coisa. É um desafio. Tem que querer. E você acha que o calcanhar de Aquiles do SUS, hoje, no cenário atual, é ausência de verba, investimento, recursos? Você acha que há uma questão mais séria na própria gestão, ou seja, na administração desses recursos, dos programas, ou falta verdadeiramente vontade política? Eu acredito em alguns... Vontade política falta, porque quando a gente tem vontade política, a gente faz. Isso é fato. Se a gente for ver ao nosso redor, a gente tem exemplo disso. Tá? É a primeira coisa, você tem que ter vontade política. Agora, eu acho que verbas poderiam ser aproveitadas melhor. Uma outra coisa, assim, que precisa muito ser valorizado é a atenção básica. A atenção básica, ela reduz muito o número de usuários da rede secundária, do hospital, entendeu? Então, quando você tem uma atenção básica funcionando bem, você tem uma saúde melhor, porque você consegue trabalhar a prevenção. Se você tem unidades de saúde com uma boa puericultura, que é o atendimento do bebê no primeiro ano de vida, esse bebê vai diminuir o número de idas na emergência. E aí você diminui gasto com medicação, gasto com internação. Então, eu acho que precisa ter uma valorização maior da atenção básica. Então, vocês vejam, né, quanto isso é importante, porque a gente está falando de saúde das emergências versus saúde de prevenção, de cuidado contínuo. Exatamente. Né? A atenção básica, gente, que inclui os postos de saúde da família, os programas, né, de saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente, quer dizer, todo essa estrutura, né, de assistência em saúde que visa o acompanhamento regular dessa saúde, a prevenção de doenças, de agravos,
o cuidado não só que incide sobre a doença, mas nós estamos falando de qualidade de vida, de bem-estar, de hábitos saudáveis. Exatamente. E o quanto isso impacta lá na saúde das emergências, que é o ponto mais crítico. Porque se você não tem uma boa saúde de base, a tendência é essas pessoas precisarem mais utilizar a emergência. Vou falar rapidamente uma experiência pessoal. Eu atuei também aqui em Maricá, anos e anos a fios, na atenção básica, aí no programa de saúde mental, posto de saúde, fui psicólogo de posto de saúde muitos anos, vários postos também, e na atenção hospitalar. Coordenei a psicologia hospitalar, montei o sistema de plantões e tal, e assim, é impressionante. Eu fiquei alguns anos, por exemplo, no plantão de sábado à noite, que era o mais crítico, e eu trabalhava em parceria com os médicos da emergência que faziam os atendimentos. E muitos, teve uma época que nós chegamos a fazer uma estatística e a gente chegou a apurar coisa de 60%, 70% de casos que não eram casos vermelhos, né? Não eram os casos graves. Aqueles casos que a pessoa chega passando mal no hospital. E a grande maioria desses casos, você tinha uma incidência gigante de psicossomatizações, situações, agravos físicos decorrentes de situações psicológicas, emocionais, e situações que eram de acompanhamento contínuo. Por exemplo, o sujeito que tinha um pico hipertensivo, ele já era hipertenso. Se ele tiver um bom acompanhamento, uma boa orientação, ele não vai terminar na emergência. O cara que tinha um pico glicêmico, diabético, o cara deixava, não tinha uma boa orientação nutricional, da medicação, enfim. Então, realmente, é muito importante isso que você está falando, né? Se tratar da atenção básica. Um exemplo, assim, eu vou dar um exemplo que não é nem de pediatria, que é muito fácil de entender. A pessoa é hipertensa. Se ela tem um acompanhamento na unidade de saúde correta, a gente sabe que não consegue número com essa facilidade, mas se isso fosse real, se ela tivesse o atendimento, se ela tivesse o remédio para ela tomar, ela não teria pico hipertensivo, ela não ficaria internada. Essas pessoas, por não ter o atendimento médico, por não acompanhar regularmente, por muitas das vezes não ter o dinheiro para comprar a medicação, ou até medicação que é dada de graça, mas ela não consegue a consulta com o médico para fazer a receita, porque isso é real. Isso é real, é fato, porque existem pessoas que eu faço a receita. Sim. E aí essas pessoas vão ter o AVC e vão ficar internadas. Então, o gasto é muito maior. Não é só o pico de pressão que vai para a emergência, não. Se você pegar uma internação, um hospital com internação de idosos, você vai ver como é enorme a quantidade de pacientes internados, ou por AVC, né, que é como as pessoas conhecem como derrame, ou hemorrágico ou isquêmico. Aí você vai ver, se você for fazer o relato da pessoa, ela não tinha dinheiro para medicação, ela não conseguia, como é o caso do diabetes. Quantas pessoas estão amputando partes do corpo por conta da diabetes, por falta de medicação, por falta de orientação? É aí que eu falo da atenção básica. Se você tem uma atenção básica funcionando, que ela está naquela unidade, com grupos de apoio, para as pessoas entenderem a necessidade de se cumprir dieta, enfim, da importância de fazer a medicação correta, e tivesse esse atendimento, diminuiria absurdamente. Por que as emergências ficam lotadas? Porque não se consegue atendimento ambulatorial. E, infelizmente, isso é uma realidade. Não, gente, a gente sabe que é difícil os procedimentos no SUS. Você não tem um acesso tão fácil. O tempo, a morosidade. Tem as famosas centrais de regulação. Nem vamos entrar nesse assunto. Que nunca, aquilo é um troço que, né, parece que você nunca sai do lugar. Então, assim, de fato, quer dizer, você esperar um ano para um atendimento de psicologia, de psiquiatria, você esperar 3 meses, 6 meses, né? Você com um bebê, com um atendimento pediátrico. Vou te dar um exemplo. Eu estou com um bebê prematuro, que nasceu prematuro extremo, com 850 gramas, tá? Esse bebê, quando teve alta depois de 87 dias internado, ele tinha que ter um serviço de estimulação precoce para ele. Esse bebê,
Ele está com Dali, 7 saiu meses. do parto, já Saiu, tinha que ter. a indicação. Entendeu? É um bebê prematuro extremo. Ele tem que ter esse acompanhamento. Esse bebê conseguiu a fisioterapia agora, aos 7 meses. Então, esse bebê ele vai ter um atraso. Vai ter. Sim. Entendeu? E isso é uma falha do SUS. O SUS não está dando conta de absorver tudo isso. E aí é uma reação em cadeia. A gestante que não consegue fazer o pré-natal adequado, e aí ela tem um bebê prematuro, esse bebê precisa de cuidados especiais, e aí vai virando uma bola de neve, aí ele não consegue, aí ele tem uma pneumonia, aí ele fica internado, entendeu? E é isso aí que a gente está vivendo. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Mas eu quero agora te fazer 2 perguntas sobre 2 histórias inusitadas. A gente está chegando já ao final do nosso programa, mas eu precisava que você me falasse assim, nesses anos todos, qual é a história feliz, mais inusitada que você teve? E a história triste, a gente sabe que, né, nem tudo na nossa história, no nosso lastro profissional, né, pessoal, é bom, né? A gente tem também os momentos difíceis, as histórias ruins. Então, eu queria só que você contasse a história mais inusitada em termos assim, humorados, alegre, e também um momento difícil que você repensou e modificou, assim, o seu entendimento. Então, momento difícil, assim, eu passei por uma situação assim, aqui em Maricá, falta de atendimento na emergência, não tendo médico, eu atendi até então no posto de saúde, e assim, eu vivi um momento que, eu vou te falar, eu parei e pensei, é isso mesmo que você quer para a sua vida? Porque assim, eu estava no posto de saúde, criança chegando convulsionando, o posto de saúde sem ter nada, porque não é uma unidade de emergência, e a polícia na porta dizendo que eu era obrigada a atender aquela criança. Então, assim, nenhum médico merecia passar por isso. Porque, na verdade, a emergência tinha que ter o profissional. Então, assim, eu fui obrigada a atender aquela criança sem recurso nenhum. Isso é fato. Graças a Deus ficou bem, mas me fez repensar se era isso mesmo que eu queria para a minha vida, tá? E, inclusive, foi nessa época que eu pedi minha exoneração como pediatra em Maricá. Porque eu também sou muito assim, Alan, essa é a Daniela. Se eu não conseguir fazer o meu trabalho, eu não vou ficar, não adianta. A partir do momento que eu me proponho para fazer determinada coisa, eu vou fazer e vou me dedicar para fazer da melhor forma possível. Quando eu não consigo fazer... E quanto deve ser angustiante você querer fazer, saber fazer e não poder fazer. Exatamente. Né? Não ter ali os recursos, ou o caminho, ou a abertura, ou um instrumento para fazer. E a história... inusitada. Assim, história inusitada... Devem ter muitas. Tem muitas, entendeu? Tem histórias inusitadas de consultório, de posto de saúde, situações familiares, isso aí, assim, acontece muito. Casal que se separa e aí marca o horário da consulta, o ex com a nova com o ex, e a gente tendo que se virar. E a criança no meio. Não, e a criança e o enteado, entendeu? Coitado. E as pobres secretárias participam comigo disso tudo. E a gente tenta, assim, quando é uma situação que eu já estou sabendo, eu tento remarcar o horário, ajustar, mas já teve situações assim, de ter que avisar, pedir para dar uma volta e depois voltar, porque, assim, situações difíceis, porque acaba que o consultório de pediatria acaba virando um pouco, a gente acaba virando um pouco de psicólogo, né? E a gente acaba sabendo das mazelas das famílias. E realmente isso acontece, entendeu? Isso é fato. Essa é uma parte muito engraçada, que assim, tem hora que o coração vem à boca e a secretária fala, doutor, o que eu vou fazer? Eu falei, calma,
Vamos chamar esse paciente, bota aquele para brincar no brinquedinho, e assim a gente vai, entendeu? Que é uma coisa, Alan, que eu tomo muito cuidado, porque eu atendo várias famílias. Sim. E muitas vezes pessoas que não se falam, mas que todas querem vir a mim. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado danado, entendeu? O sigilo, para mim, é fundamental, não tem como. Nada que se passa ali vai ser passado adiante. Então, acaba, muitas das vezes, sendo também necessário um trabalho de mediação de conflitos. Com certeza. Né? Não tem jeito. Doutora Daniela Rangel, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Olha, eu costumo dizer que é o seguinte, é um bate-papo. Quando eu falar, são 55 minutos de entrevista, tem gente que acha muito extenso. Quando chega aqui, começa o bate-papo, que aí a coisa vai fluindo, aí quando a gente vê, já acabou. Então, eu conforto sempre os meus convidados, principalmente como você, que a história vai fluindo e a gente vai contando, né, com muita tranquilidade. São tantas histórias. Muitas histórias. Convidando para retornar no momento futuro, né? Até para a gente falar de pediatria mesmo, né? Mais especificamente. A gente tem uma participação de público, claro, não dá para a gente abrir para perguntas, porque são muitas, mas efetivamente a gente traz sempre para cá os anseios do público na dinâmica da entrevista. Então, é muito interessante a gente também responder ao público sobre essa temática. Mas estamos chegando ao final, eu queria que você desse um recado final aí para o nosso público, você que efetivamente tem uma história de vida, uma história profissional incrível e que criou um lastro muito grande aqui em Maricá e região. Olha, o que eu posso dizer para vocês é assim, que amem cada vez mais os filhos de vocês, que é o maior bem que a gente pode ter na vida. E assim, façam tudo com muito amor. Eu hoje recebi uma mensagem do Dia do Médico da minha filhada, que eu falo que foi assim, muito motivadora, que ela falou para mim: tia Dani, você é a pessoa que eu mais me inspiro em ser alguém que faça o que ama. Então, assim, é exatamente isso. A gente tem que fazer aquilo que a gente ama. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente deixa de trabalhar e passa a só ser feliz. Tudo tende a dar certo. Então, com essa fala, eu vou encerrando aqui o nosso programa de hoje do Portal Educativo, puxando aqui essa palavra mágica, o amor. Com amor, a gente constrói, reconstrói, tudo se torna mais fácil, tudo se torna possível. Então, gente, até quarta-feira que vem. Doutora Daniela, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Foi espetacular receber aqui a sua história para partilhar com os nossos espectadores. E você, aí do outro lado, continue aqui na TV Ondas Play para todos os 196 países do mundo. Todos podem assistir de qualquer lugar. Lembrando, aqui você vê o que você quer. Portal Educativo, TV Ondas Play. Um abraço, até quarta-feira que vem. Você viu na TV Ondas de Maricá, Portal Educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. A apresentação, o psicólogo neurocientista Dr. Alan Christie. Programa Portal Educativo.